O canal do Denner Silva vai fazer você crescer. Todo vídeo é uma novidade que vai te surpreender. Vídeos curtos e assertivos, tempo cê não vai perder. Vai direto na resposta, coisas novas a aprender. É o canal do Denner Silva. Olá pessoal, eu sou o Denis Silva. Estou aqui para passar para vocês o curso de VPN. É um curso bem prático, direcionado para botar a mão na massa, certo? Vocês vão aprender a fazer, ganhar dinheiro com isso. Não é só teoria. Vocês não vão aprender só teoria aqui. Um pouco de teoria sim é bem-vindo para que você conheça os conceitos, mas vai ser o foco em prática. Vocês vão aprender a fazer de fato. E um curso super rápido, para que você não perca tempo com muita coisa. Não adianta você pegar um curso, não sei quantas horas de aula, e o professor fica só enrolando. Então vamos direto ao assunto, fazer um curso sério, prático, onde vocês vão sair daqui sabendo fazer de fato. Então, o que é uma VPN? A VPN significa rede privada virtual. Esse termo VPN vem de Virtual Private Network. Então é o seguinte, o que é uma rede privada virtual? Para que vocês primeiro entendam, vocês têm que saber o que é uma rede, né? Então eu vou partir do princípio que vocês entendem já o que é uma rede, mas eu vou fazer uma rápida ressalva aqui. O que é uma rede? Uma rede é quando você interliga dispositivos para que eles possam trocar informações uns com os outros. Digamos, um computador com um computador, um celular com um computador, um switch com um celular, um switch com um computador, um roteador, e assim vai. São dispositivos de eletrônica, de informática. Você interliga eles através de um protocolo de rede específico. Então você tem uma rede. Essa rede, ela geralmente, quando a gente fala de rede de computadores, elas surgiram para interligar computadores no ambiente local, né? O que seria ambiente local? Seria numa sala, ou numa empresa, num lugar, num escritório, num espaço, onde um computador esteja relativamente próximo do outro, de forma que possa ser ligado através de um cabo. Ou, hoje em dia, nós temos também o Wi-Fi, né? Mas, a princípio, seria através de cabo. Então, o cabo de rede, ele já foi evoluído com esse tempo. Ele começou a ser um cabo bem simples, depois passou a ser um cabo com a tecnologia maior. Nós já tivemos tecnologia de cabo de rede baseado em padrão serial, por exemplo, que foram utilizados também depois em impressoras, né? E depois passamos a usar cabos coaxiais, que permitiam uma velocidade de até 10 megabits. Hoje em dia a gente conhece o cabo coaxial através de ainda muito utilizado em sistema de televisão. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é um cabo coaxial. Esse cabo coaxial, ele é um cabo que hoje você usa talvez em câmera ainda, né? Algumas câmeras mais antigas ainda usam esse modelo de cabo coaxial. Você utiliza isso aqui talvez em sistema de som também, e em antena de TV, mas isso aqui já foi muito utilizado como o meio de transmissão entre computadores. Vocês tinham os tipos de rede, as topologias de rede, utilizavam esse tipo de cabo antigamente. Depois, nós tivemos o cabo par trançado, que é o cabo UTP. Esse cabo UTP significa par trançado, o cabo que tem, como vocês podem ver aqui nessa fotozinha, é um cabo que tem 4 pares de fios. E existe um protocolo que controla o fluxo de dados que vai e vem por esses fios. E ele tem uma especificação, né? Existem as especificações de engenharia que determinam como vai ser esse funcionamento, o protocolo. E você tem 4 pares. Inicialmente se usava 2 pares. Hoje em dia já se usam todos os 4 pares para poder promover uma velocidade maior entre
usando esse cabo, que ele pode chegar a 100 megabits por segundo. Aliás, a 1 gigabit por segundo. Você consegue chegar com um cabo desse. Então, vamos continuar aqui, porque no nosso caso, como nós estamos falando de rede virtual privada, de VPN, a diferença de uma rede VPN para uma rede comum é o fato de que a VPN ele permite uma criptografia entre os pontos. Esse nome private significa isso. Ele é private de privado, significa que você vai estabelecer uma rede segura entre dois pontos usando alguma criptografia, algum algoritmo que vai criptografar esses dados. E o objetivo dessa rede, ele é virtual, também é considerado chamado de virtual, porque ele não usa um cabo físico. Ele permite ligar um ponto de um computador, por exemplo, a outro ponto de computador, outro terminal, um endpoint, né, que nós chamamos, utilizando uma infraestrutura como a internet, por exemplo. Vocês sabem que a internet por si só já é uma grande rede. E quem se conecta à internet vira um ponto dessa rede, vira um nó dessa rede. Então, como eu poderia interligar o meu computador que está na internet com um amigo meu ou da empresa que eu trabalho, se a rede da internet é uma terra de ninguém, digamos assim, né? Entre aspas. É um lugar público. Como eu teria privacidade das minhas comunicações, como eu poderia estar protegido para não ser invadido, não ser hackeado, não ser bisbilhotado, né? Então, a VPN serve para isso, para estabelecer um túnel privado entre um ponto A a um ponto B. Então, se você tem aqui, digamos, um ponto A, que seria o seu computador, e tem um cabo de rede até o ponto B, você tem aqui uma rede. Mas, se esse computador A que está no Brasil, digamos, e esse computador B está no Japão, você não tem como puxar um cabo de rede daqui para lá, não é isso? Então, você vai... Se esse computador A estiver na internet e esse computador B também estiver na internet, vocês podem utilizar a internet como meio. E dessa forma, a VPN ela é um protocolo que estabelece uma forma desses dados trafegarem ponto a ponto de forma criptografada, onde ninguém vai conseguir interceptar esses dados, né? Teoricamente, só quem tivesse a chave de acesso, tivesse a permissão, poderia estar nessa rede. Então nós vamos fazer uma rede privada virtual, ou seja, uma rede usando a internet, nós vamos fazer uma rede de um computador com o outro. Imagine você estar aqui na sua casa e você imprimir um relatório lá na impressora do seu escritório, ou você abrir um arquivo lá diretamente da parte dos usuários lá do seu escritório, da sua casa, de forma segura e usando a internet, né? Então seria basicamente isso aí, a VPN. E a VPN ela pode acontecer em dois sentidos. Ela pode acontecer como uma rede onde você se conecta a um servidor central. Digamos, você tem aqui um servidor na empresa e você vai se conectar a esse servidor para você ser uma estação dessa rede ou você ser um cliente dessa rede. Então a gente chama isso de cliente, né? Cliente é quando um ponto se conecta a um servidor e uma vez que está conectado, ele fica submetido às regras desse servidor, ou seja, ele vira um cliente dessa rede. Ele fica subordinado às regras estabelecidas por essa rede através de um servidor que concentra essas informações, as permissões de acesso, né, desse cliente. Então, você tem aqui uma estrutura de servidor-cliente. Você poderia ter um servidor de VPN e seu computador seria um cliente de VPN. E assim você poderia se conectar a esse servidor. Outra forma que nós usamos a VPN é quando nós vamos interligar matriz com filial. Digamos que você tenha na sua cidade um escritório central. Esse escritório central, você tem um servidor de VPN lá na matriz, né? Seria a matriz, teria um servidor de VPN. Mas existe uma filial em outro estado, né? Uma filial dessa empresa. E essa filial precisa estar conectada na rede dessa matriz. Digamos que tem um sistema que precisa rodar, que o banco de dados fica lá no servidor da matriz e a estação tem o aplicativo, mas o banco de dados ela tem que se conectar lá para poder estabelecer a conexão e funcionar.
né? Ou então os arquivos que os usuários estão trabalhando aqui na filial, eles estão centralizados no sistema de arquivos que está lá no servidor, lá na matriz. Então, nesse caso, você pode ter um outro servidor da filial, de VPN também. E esses servidores, eles vão se conectar um ao outro, eles vão fechar um túnel entre eles. Então, você vai ter uma estrutura de servidor para servidor. E para que serve isso aqui? Para que os usuários que estão aqui embaixo desse servidor, digamos que aqui na matriz nós temos aqui vários computadores. E lá na filial também nós temos vários computadores. E esses computadorzinhos, cada um computadorzinho desse, eles conseguem se comunicar com esse servidor. E cada estaçãozinha dessa aqui também consegue se comunicar com esse servidor. Então você tem uma estrutura de servidor para servidor. Você liga duas redes diferentes. Você está interligando rede para rede. Nesse caso, você tem a estrutura servidor para servidor. E no primeiro caso, servidor para cliente. Ainda existe uma outra aplicação de VPN, que seria quando você contrata uma VPN. Você contrata uma VPN de um player, de um vendedor, de um revendedor, de uma empresa que fornece uma VPN privada dela, certo? E você paga uma mensalidade para você se conectar a essa VPN. Nesse caso aqui, você seria parecido com a primeira estrutura. A diferença é que esse fornecedor aqui está fornecendo números de IPs. Geralmente são números de IPs de outras regiões do mundo. Digamos, quando você se conecta nessa VPN, você recebe um IP aqui de outro país. E isso serve para... Por que você faria isso? Primeiro, para mascarar você ia receber, você ia ficar por trás dessa VPN, como se fosse um cliente dessa rede. E você ia aparecer para a internet que você não está na sua localidade, você está na localidade do cliente. Então, muita gente às vezes tem algum bloqueio no seu país, não consegue acessar certos sites, certos serviços, e ela se vale desse serviço de VPN para se conectar à VPN e receber um IP daquele outro país onde a VPN está estabelecida. Às vezes, esse fornecedor, ele fornece IPs de vários países, e você pode escolher o país que você quer simular estar, para você poder ter aqui um acesso de cliente como se estivesse fora do seu país, estivesse em outro país. Outra aplicação disso aqui é quando você quer mascarar o seu IP. Então você quer navegar anônimo na internet e você não quer divulgar quem é o seu IP para os sites, as páginas que você está navegando. Então você estabelece uma VPN e você vai receber IPs aleatórios aqui do seu fornecedor de VPN, que vai mascarar a sua origem e o seu IP. Então, tornando você anônimo, né? Então essas são algumas aplicações. Isso aqui, para você entender essa parte melhor, você teria que entender um pouco de rede CDN e outras informações. Mas isso aqui não é o escopo do nosso curso, certo? Eu só estou falando a título de informação para vocês entenderem que existe isso aí. Mas isso aqui não é o escopo do nosso... Essa terceira opção não é o escopo do nosso curso. Nós vamos focar no nosso curso basicamente nessa primeira opção, que é fazer uma VPN de servidor para cliente, e essa segunda opção, que é um pouco mais complexa, mas é uma opção que eu vejo pouca gente divulgando na internet, ensinando como fazer, e vocês vão aprender aqui comigo como vocês interligar servidor para servidor. Então vocês podem ter uma rede interligada a outra. Isso aqui é muito bom para a rede, por exemplo, de farmácias, supermercados, empresas que têm um escritório central, né, onde funciona a administração, e tem em lugares remotos as filiais que fazem venda. Então você pode ter uma estrutura dessa de servidor para servidor, interligando toda a sua rede, né? Bom, esse é o nosso primeiro vídeo e espero que vocês tenham gostado. E vamos para a próxima. É o canal do Denis Silva.